Abramos nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ó Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque Cristo nos ensinou, através da Tua palavra, do Seu amor, do Seu cuidado, e pedimos que o Senhor, através do Seu doce Santo Espírito, esteja nos convencendo, ó Pai, daquilo que precisamos ouvir e entender e compreender e praticar, ó Pai, na nossa vida diária. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Nos ensina, conforme a Tua palavra, assim deseja manifestar o Teu querer. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Você já viu alguém visitar uma casa? Você já visitou uma casa, com certeza, pela primeira vez, né? E com certeza você admira muita coisa em uma casa bonita, né? O nosso irmão Valdemir, ele é corretor de imóveis, né, Valdemir? O que mais as pessoas procuram ao visitar uma casa, a desejo de comprar uma casa? O que mais as pessoas procuram ao fazer isso? O que ela deseja encontrar quando visita uma casa? Geralmente eles têm o sonho de ter o conforto, e hoje o problema é a parte financeira, então muitos procuram quando cabe o bolso dele. Algum imóvel que cabe no bolso. Primeiro. Tá, ok. Mas eu visitei um imóvel que cabe no meu bolso. O que eu quero ver nesse imóvel? Você se sente vivendo nele, né? Então, quando a pessoa olha para o imóvel, ele se sente, por menor que seja, muitas vezes é um casal novo e tudo mais, né? Ele se vê morando ali. Então, ele vê a família, vê o conforto que traz o imóvel, se tem lazer, né, se tem segurança. Então, são fatores que ele projeta para a família. Legal, muito bom. Obrigado, irmão. Olha só que interessante. Imagino que quando o nosso irmão Valdemir fala segurança, ele fala segurança no requisito de não ser assaltado, de não ser um lugar que de fácil, que alguém vai invadir e assim por diante. É nesse sentido, certo? Muito bem. Dificilmente alguém, ao visitar um imóvel, vai olhar assim: como é o alicerce dessa casa? Como é o alicerce dessa casa? Qual foi o vergalhão que foi usado nessa casa, ou no alicerce dessa casa? Qual foi a profundidade que desceu o alicerce dessa casa para que fosse construído? Você já viu alguém perguntar isso daí? Raramente alguém pergunta, raramente alguém desconfia de alguma coisa. E as surpresas acontecem posteriori, né? Posterior a isso, o que acontece com as trincas? Aí começa lá a trinca de cá, trinca de lá, né? E coloca a massa, mas a massa não adianta, porque a massa não segura nada, a massa é só para tampar buraco, né? É só para tampar buraco e com certeza vai ter problemas, e problemas sérios muitas vezes, que pode até condenar uma casa. Pode até condenar uma casa. Essa semana, semana passada, parece, eu vi um carro caindo num shopping, no estacionamento do shopping, o carro caiu, foi parar lá embaixo. Não sei se vocês viram essa notícia aí.
algo absurdo, né? Você pensar que uma estrutura cedeu e o carro caiu lá no andar de baixo. Shopping de Osasco, bem isso mesmo. E é bem notório que nós vamos e, ao escolher uma casa, pensamos no conforto que essa casa traz, se ela é adequada, o tamanho dela é adequado para a minha realidade. Né? Eu tenho 3 filhos, tenho 4 filhos, não posso morar numa casa com 1 quarto, com 2 quartos, tem que, né, ter algo adequado, dentro das condições, mas adequado para a minha estrutura familiar. Qual é a estrutura de lazer que ele coloca? Locomoção hoje é muito importante, aonde que ela está localizada, tenho fácil acesso ao trabalho, ao estudo e assim por diante. As casas são escolhidas dessa forma. Mas nós não olhamos o alicerce, que é algo que deveria talvez estar em primeiro lugar ao escolher uma casa. Essa casa é bem estruturada, essa casa é bem montada, essa casa tem um alicerce firme e sólido. Essa casa foi feita da seguinte forma, e expondo esse alicerce. Nós somos e julgamos muito a aparência, o quão é bonito, o quão é agradável, o quão me agrada o meu gosto. Mas dentro do parâmetro da beleza e da satisfação pessoal. João capítulo 7, versículo 24, ele fala assim: não julgueis segundo a aparência, e segundo pela reta justiça. A aparência é algo muito bom, não é algo ruim não, né? Não é algo ruim não. Eu fui no barbeiro essa semana, cortei o cabelo, né, fiz a barba. Uns falam assim: ó, pastor, melhorou, tirou o cabelo para lavar, né? Deu uma melhorada, tal, ficou mais, né? É bom, né? É bom sentir bem, estar bem arrumado, estar bem apresentado, né? Mas não é tudo na vida, não é tudo na vida. A vida tem algo muito maior do que isso. E nós não devemos julgar segundo a aparência. Porque a aparência, ela vai, né, melhorando, né? A gente vai ficando mais bonito quando os anos vão passando, não vão? Né? As rugas vão dando aquela aparência mais bonita, mais agradável, né? Os cabelos brancos vão ficando mais bonitos, a gente, não é isso que acontece? Né? As dores, né? A dificuldade de locomoção, a gente vai ficando mais chique, né? Mais chicoso no final. Né? Não é bem assim que... Por isso, a aparência ela é importante, mas ela não é tudo na vida. Ela não é tudo na vida. A palavra do Senhor lá em Samuel, 1 Samuel 16, 7, fala assim: porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O que o Senhor vê? O coração. O Senhor vê o coração. O coração é algo fundamental para a nossa vida. É algo que está interno, dentro de nós. E esse coração aqui é o que representa nós por dentro. Imagina só, o que representa eu por dentro. Porque o eu por fora, a gente vê. Mas o eu por dentro, como é que é? Você por dentro. Talvez se olhar por dentro, pode ser que você encontre uma surpresa, né? Uma surpresa. E é muito difícil olhar você por dentro, olhar nós mesmos olhando nós por dentro, porque nós criamos uma autodefesa. Sempre o errado é o outro, sempre a culpa é do outro, e nós deixamos de olhar a nossa própria culpa. Mas nós somos os maiores gigantes que nós devemos vencer. É nós mesmos. E essas são as batalhas mais difíceis de vencermos. Porque a gente não descansa de nós. Nós não descansamos de nós. Você tem como deixar você de lado, né, e viver só, né? Não tem como. Você convive com você 24 horas. E por isso que alguns falam assim que se ama tanto que não pode viver sem você. Né? E esse é um dos grandes problemas nossos, de nos amarmos muito. E a sociedade que nós vivemos vai trabalhar isso. Se ame mais,
se ame mais, né? Se ame mais, se respeite mais. E Cristo vai trabalhar diferente. Ame a Deus mais, caminhe com Deus mais, negue-se mais a cada dia, e ande com o Senhor mais. Se ame menos, e ame mais o Senhor, porque somente assim poderá morrer o homem interior nosso, carnal, humano e humanizado, para ser um novo homem espiritual, não mais moldado pelo mundo e pelas coisas do mundo. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos fala sobre os frutos, e que esses frutos devem e mostram quem nós somos por dentro. Mateus 7,16 vai falar sobre isso. Pelos seus frutos o conhecereis. Pelos seus frutos conhecereis. Se nós damos frutos bons, e ele cita aqui a uva, é bom. Mas se nós damos espinhos ou abrolhos, não é bom. Como que é? O que está surgindo da gente? E o que está sendo plantado no nosso coração? É o que glorifica a Deus, ou que exalta o nome do Senhor? E eu gostaria de pensar nessa ótica, nessas duas casas que nós vimos hoje. E eu proponho você pensar nessas duas casas como casas vizinhas, uma da outra. Porque nós costumamos a pensar que a casa que foi construída na areia está na onde? Está do lado do rio. Se nós estivéssemos lá na Amazônia, ele falava que estaria na várzea, que está do lado do rio. E a casa que foi construída na rocha está na onde? Está no lugar alto, na montanha. Diferente da casa que está no rio, ou próximo do rio. Mas Jesus, ele não fala isso. Esse é algo que nós deduzimos. É algo que nós colocamos como parâmetro pela nossa geografia, pela nossa condição de geografia. Porque na onde que vem as correntezas? Aonde que tem as inundações que levam casas? Não é do lado do rio? É do lado do rio. E essas casas que caem. E aonde que as casas que resistem à chuva estão? Estão em lugares mais altos. Aonde a enxurrada e a correnteza não levam às casas. Mas não é a proposta que Jesus faz aqui no texto. Não é a proposta que Jesus faz no texto. Eu não sei se você já pensou nisso. Mas ele fala na mesma intensidade, força e circunstância que surgiram para as duas casas. Pega lá o texto bíblico, vai lá. Vai lá o texto bíblico lá de Mateus. Mateus 7. 24. E ele vai dizer que todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem. Os que praticam será comparado a um homem prudente. Os que praticam é o homem prudente, que edificou essa casa sobre a rocha. Olha aí, o que ele fala no versículo 25? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. O resultado foi esse. Segura aí, deixa o texto aí Gilberto. Agora ele vai ver no versículo 26, não tira não, que ele fala assim, que quem ouve e não pratica as minhas palavras, é comparado a um homem insensato, um homem tolo, que edificou sua casa sobre areia. Eu vou ler o que ele fala do homem insensato, e você compara no texto do versículo 25, ele fala do homem que é prudente, que construiu a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. Como é que está aí? Exatamente igual. Força, intensidade e circunstância aconteceram de forma igualitária nas duas casas.
o vento foi o mesmo, a chuva foi a mesma e a correnteza foi a mesma para as duas casas. Até porque, se você for olhar na forma científica, você não pode comparar uma coisa com outra. Você não pode comparar uma casa que pegou uma chuva de 100 milímetros com uma casa que pegou uma chuva de 30 milímetros. Você não pode comparar uma casa que recebeu uma enxurrada de 50 mil litros estou fazendo um chute aqui, não sei como que faz a leitura de enxurrada, né? De enchente aqui, mas vamos supor, de 50 mil litros por segundo, com uma casa que pegou 2 mil litros por segundo de enxurrada. Não tem comparação, não pode comparar. Para você ver se a casa é resistente, de forma igualitária, ela tem que estar nas duas casas. É comparar com circunstâncias igualitárias, circunstâncias iguais. E nas circunstâncias iguais, a casa que caiu estava sobre a areia. E a casa que resistiu estava sobre a rocha. Percebe o que vai trazer, e nós podemos, assim, dentro dessa ótica, até deduzir que as casas eram semelhantes na sua estrutura externa. Mas o que, e aqui é deduzir, tá? Porque o texto não fala isso, mas podemos deduzir que o tamanho da casa também era igualitária. Porque uma casa com 100 metros quadrados pega muito mais enxurrada do que uma casa com 30 metros quadrados. Ou uma casa de 2 andares tem mais dificuldade de sobressair sobre uma enchente e ventos, uma casa de térrea. Então, também podemos deduzir, dentro dessa ótica, que as casas eram de tamanhos iguais, igualitárias. Porque Jesus faz essa comparação de forma igualitária com a força do tempo que chega até ele. Leva lá para o Gilberto lá. Jesus ele faz a comparação, o mesmo peso e a mesma medida para as duas, né? Perfeitamente. Para poder fazer essa comparação. Essa comparação. Então, imagina um quadro pintado. Eu quero que você pense nesse quadro pintado, de 2 construtores pintando esse quadro. Esses 2 homens tinham o desejo sincero de construir uma casa para eles morarem ou para outros morarem. Uma casa onde eles ou as outras pessoas iriam morar na casa poderiam conviver com seus familiares, um lugar de descanso, um lugar de lazer, um lugar para receber amigos, fazer churras, chamar o pastor, né, para comer uma picanha, né, e assim por diante, ou um ovo frito, né, que está quase o preço da picanha. Eu fui comprar ontem, a cartela está R$18, rapaz, brincadeira. Eu falei, meu pai, está quase o preço da picanha, meu, dá para comprar 2 filés, né, nesse preço aí de picanha. Mas um lugar para criar filhos, para estar junto, para viver, para proteger, é amparo e proteção. E percebe que Jesus usa algo que é significante de proteção, tem um significado de proteção, que é a nossa casa. A nossa casa representa segurança. Né? Um investidor que compra uma casa é um investidor seguro. Um investidor mais arrojado, que a gente fala no mercado, né? É um investidor que vai fazer investimento em bolsas e que em bolsa de risco ainda, com risco elevado. E esse cara não está a fim de segurança, está a fim de lucro, que pode perder tudo também. Pode chegar uma hora lá e perder tudo. Mas quem faz investimento em casa é um cara mais seguro, é um cara mais moderado, é um cara que dá passos mais firmes. Demora mais para ganhar, mas quando ganha, ganha mais de forma mais segura. Então, esses 2 homens estavam construindo a sua casa na mesma localização. Eram vizinhos. Eram vizinhos. Jesus nos relata que ambas as casas receberam o mesmo teste de resistência, não havendo diferença entre as construções. Mas o que havia de diferença pode tirar o texto, o que havia de diferença era o que estava
oculto, era o alicerce. Porque um ouvia a palavra e praticava. E o outro ouvia a palavra e não praticava. E é interessante aqui, algo que me chama muita atenção, e eu não sei se você já pensou nisso, é que os dois estavam ouvindo a palavra. Porque quando a gente pensa nesse contexto, também, que quem ouve a palavra é o cara da igreja, que está na igreja, ouvindo a palavra, obedecendo a Deus e assim por diante. E o cara que não ouve a palavra, ou que não está construindo na areia, é a pessoa que está no mundo, vivendo no mundo, curtindo o mundo, vivendo lá as noitadas do mundo, né? Não se preocupando com Cristo. Mas não é também a verdade. Porque ele fala que essa pessoa ouve a palavra. Então, no mínimo, era uma pessoa que tinha um certo relacionamento com a palavra. É aquela pessoa que gosta de ouvir, acha bonito, ou que até vai na igreja, pode se tornar até membro da igreja. Mas o que acontece? Ela não pratica a palavra. Ela ouve, mas não as pratica. A diferença aqui é ouvir e deixar descer para o coração para que produza fruto de vida. Para que produza mudança de vida. Porque a palavra de Deus não é só para ser ouvida, mas a palavra de Deus é para ser ouvida e praticada. Gerando mudança no meu caráter, no meu ser interior, nesse coração pedrificado muitas vezes nosso. E deve alcançar a palavra no nosso coração, para gerar frutos externos. E nós vamos ver sempre isso na palavra de Deus, a palavra entrando, o externo entrando e mudando como a nossa vida, de dentro para fora, mudando nós de dentro, o meu homem interior, o meu coração. E por isso o salmista fala, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Há uma necessidade de ouvir a palavra, e hoje nós temos ouvido muito a palavra de Deus tem sido espalhada para muitos lugares. Mas muitos só têm ouvido a palavra, mas não têm vivido a palavra. Muitos gostam eu gosto de ouvir aquele pastor, gosto de ouvir o pastor Hernandes, o pastor Nicodemos, o pastor Otoniel, olha, né? Né? E é bom ouvir esses homens aí, né? É gostoso ouvir, mas não tem passado de ouvir a palavra, não tem dado o passo 2, o passo 3, o passo 4, tem só marchado no ouvir a palavra, ficado maçando no ouvir a palavra. Tem pessoas que conhecem a Bíblia inteira, mas não passa disso daí. Não passa de ouvir. Tem que ouvir e o quê? Colocar em prática. Quebrar, cavar na rocha. Alicerçar na rocha. Mas para fazer isso, não basta só colocar uma estrutura externa. Não basta só passar maquiagem, pentear o cabelo, pintar o cabelo. Não basta só passar um óleo, um creme, né? O homem não sabe o que é isso, né? O homem passa graxa, né? Passa talquinho, o que é isso? Passar creme, né? Tem uns que ficam com a testa até brilhando, né? Mas não, cuidado, tá certo, tem que cuidar mesmo. Mas não é só a parte externa, a parte interna que é mais importante. Fala, irmão, deixa o microfone chegar para ti aí. Pastor, eu tenho a impressão que para a gente iniciar esse alicerce fundamentar, para nós iniciarmos esse alicerce espiritual, nós primeiro devemos nos humilharmos no bom sentido e reconhecermos a nossa pequenez perante a grandeza, a misericórdia e o amor do nosso Deus.
Sim. Acho que a partir desse instante que nós vamos começar a trabalhar o nosso interior. Nosso quebrantamento, né? Nosso quebrantamento. Bem, isso mesmo, irmão. Que nós temos que viver para louvar, glorificar e agradecer Isso. diariamente, todo instante, o nosso misericordioso e Amém. amoroso Deus. Amém. Olha só, e olha o que ele diz no versículo 26 e 27, irmão. Ele fala assim, ó. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpio contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A rocha é um lugar de casa segura, mas a areia é um lugar de casa fraca. A casa fraca. Mas quem de nós não sabe que para construir uma casa tem que construir num lugar sólido? Quem de nós não sabe disso? Eu acho que todos nós sabemos que se construir uma casa na areia, sem alicerce, quando chover vai dar ruim. A gente não sabe disso, Marco? A gente sabe disso. A gente sabe que vai vir a chuva, hora ou outra, vai vir a chuva, hora ou outra, e vai dar ruim, a casa vai cair. E a gente fala assim, né? Tua casa vai cair, irmão. Né? Subiu o gato no telhado, né? A gente dá outros nomes aí. E por que a gente está trocando o telhado da igreja? Porque a gente está vendo que o processo está se complicando cada dia mais. Então, preventivamente, antes que caia uma telha, que imunde, que manche, estrague, comece a estragar mais coisas, a gente vai trocar o telhado, porque está precário. Isso é preventivo. Mas a gente conhece e sabe pessoas que estão construindo a sua casa na areia. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem ouvir o outro. E a ideia que Jesus está trabalhando é isso. Porque essas pessoas escutam, mas tem uma diferença de escutar e ouvir. Tem uma história que é interessante. Eu vi um pastor contar uma história que ele estava... até o pastor que era secretário nacional da infância, o José Roberto, ele falou o seguinte, que ele estava numa igreja e ele estava pregando e uma criança colocou a mão no ouvido assim. Colocou a mão no ouvido. E ele ficou abismado com isso. Falei, cara, essa criança com a mão no ouvido, né? E ele pregou. Quando ele saiu do culto, a criança passou na porta, ele falou, vem cá, menino, vem cá. Que história é essa de você colocar a mão no ouvido quando eu estou pregando lá? Você não quer ouvir a palavra de Deus? Aí a criança fala, não, pastor, não é isso não, é que minha mãe fala que quando eu escuto uma coisa, entra pelo ouvido e sai por outro. Né? Então eu estou tampando um ouvido para ver se fica lá dentro, né? Né? É mais ou menos assim, né? Ouvir é diferente de escutar, de atentar o que a palavra diz. E é isso que Jesus está combatendo na gente. Combateu no passado e está combatendo em nós hoje. Porque muitas vezes nós falamos, eu sei. E vou falar confessando aqui, né, um pecado dos homens, né? Olhando que tem mais homem do que mulher na minha sala, não sei porquê, né? Mas se você contar que tem um número muito maior de homens, e graças a Deus por isso, nós homens somos difíceis de pedir ajuda, não somos? Eu estou perdido no carro, a Denise fala assim, pede informação. Eu falei, que nada, eu estou me achando. Eu estou achando, daqui a pouco eu já sei onde que eu estou, sei nada, estou perdidaço. Vai pedir ajuda, você fala assim, depois que você perdeu um monte, andou um monte, aí fala assim, como é que faz para chegar em tal lugar? Ah, não, você está totalmente errado, até para lá, não sei o quê, você devia ter virado lá atrás. Eu falei, nem olho para ela, eu falei assim, se eu olhar para ela, ela fala assim, não te falei? Né? Não te falei? Por isso que Deus dá as mulheres para a gente, né? Para nos abençoar e nos ajudar. A gente é teimoso, né? Nós somos teimosinhos, somos difíceis de pedir ajuda. A gente fala, já sei.
Eu já sei, eu conheço, pode deixar comigo que eu vou resolver esse negócio. E Jesus está combatendo justamente essa ideia na gente. Fala assim, olha o manual, consulta o engenheiro para construir a casa, veja o que precisa colocar lá. E o que ele está propondo aqui, ele está propondo, e ele mostra aqui, que esse homem insensato que construiu na areia, ele não colocou alicerce, ele só colocou a casa em cima. Que edificou sua casa sobre a areia, e caíram e transbordaram os rios. E o texto de Lucas que vai dizer isso, que ele só colocou a casa em cima. Veja lá o versículo 48 de Lucas 6. É semelhante a um homem que edificou a sua casa, é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profundo vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, e ele fala o quê? Que ele fala ele edificou a casa sobre a terra. Olha lá, sem alicerce. O que ele fez? Ele só colocou a casa em cima. Ele não colocou alicerce. Hoje a gente sabe que se você pegar uma casa e colocar alicerce, fundar lá embaixo, até bater na pedra, você pode construir onde você quiser. Até no mar. Mas tem que estar com base, com estrutura. E ele compara esse homem ao insensato, que construiu sem alicerce. O problema não é a areia, porque a areia está no lugar certo. É como eu construo na areia. É o que eu estou fazendo. Eu estou colocando alicerce lá, eu estou querendo vida boa. Porque muitas das vezes nós queremos vida boa. Vida sem trabalho, sem esforço, sem dedicação. E que é só que a gente faz isso na espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus. Que é o que nós deveríamos fazer o inverso, de cuidar muito mais. E a gente faz isso, a gente dedica muito tempo para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para a nossa MBA, para o nosso mestrado, pelos estudos, pela dedicação, pela promoção, pelo crescimento da empresa, pelo ganho financeiro, pela construção da casa física, para pagar estudo para os filhos, e nós nos dedicamos muito para isso. Aí quando você chama um homem para falar assim, precisamos de um professor, precisamos de alguém para assumir o diaconato, para assumir o presbiterato, precisamos de pessoas para fazer tal projeto. Pastor, não tenho tempo. Como assim? Não, eu estou muito ocupado, estou muito corrido. Você não tem tempo. Você tem tempo para um monte de coisa, mas para as coisas de Deus não tem tempo. Como assim? A gente dedica muito tempo àquilo que é visual. Eu não posso, eu não consigo. Fala, mas irmão, você não pode se preparar um pouco melhor, então, para assumir essa frente aqui, na obra do Senhor, e se dedicar melhor? Isso é jogar alicerce que dura eternamente, é plantar com sabedoria. Plantar semente que edifica e que constrói, porque aquele que só ouve e não pratica é isso aí. É o cara que está engordando na igreja e não faz nada. Está engordando. Já está obeso, né? Está obeso, porque não faz nada, só ouve. Não ora por ninguém. Fala, Gilberto. Com relação à prática, né? Nas empresas a gente tem lá nossas tarefas, tudo, né? Tem os cursos e os treinamentos, né? Então, a grande dificuldade hoje a pessoa dá o treinamento e a pessoa não pratica. A mesma coisa do lado de Deus, né? A gente tem um conhecimento da palavra, ouve a palavra e acaba o quê? Deixando não praticando e deixa de lado, né? Então... E dá resultado se você ouvir o treinamento e não praticar? Não dá. Não dá, e não vai alcançar o objetivo. Da empresa, entendeu?
E se você olhar, a gente faz isso na igreja. Nós tem um ECC que vai ter agora no final do mês. Vai lá, 36 casais, ouve a palavra, ouve as instruções e, se não praticar, não vai adiantar. Depois tem o Elos, que a gente está dando para os que já passaram por ECC. São 6 meses aí de encontros semanais. Se não ouvir a palavra e praticar, vai adiantar? Não vai adiantar. É isso que Jesus está trabalhando com a gente. Ouve a palavra e pratica a palavra. Você vem na igreja todo domingo, você está ouvindo a palavra todo domingo, você tem que ouvir, mas você tem que fazer o quê? Praticar. Se não praticar, não vai adiantar. É simples, é uma matemática simples. Tem que ouvir, tem que praticar. É muito bom quando a gente vê pessoas que ouviram e saíram praticando a palavra do Senhor. Mudou de vida, teve uma mudança, houve uma metanoia, mudança de pensamento e atitude. Mudança de pensamento e atitude. A palavra entrou no coração e gerou vida. Se você olhar na região da Palestina, uma vegetação baixa é daquela região, e as chuvas de inverno produzem violentas enxurradas que vão lavando tudo que está na sua frente. Então, tem pouca grama, pouca essa vegetação que segura a enxurrada. Então, a areia ela é lavada rapidamente, a construção feita na rocha fica, mas a construção que é feita na areia, essa vai ter dificuldade, porque não tem sustentabilidade. Tá? Nesse contexto, podemos perceber que a diferença entre esses dois homens era simplesmente o alicerce, as características do homem insensato. Ele vive com pressa, olha aí, você está com pressa, tem pressa para tudo, não tem tempo para nada, eu tenho que construir rápido, eu tenho que fazer o melhor com pouco, não tem tempo, né? Ou seja, ele é um apressíodo, quer as coisas para ontem, e para ontem caminha. Os tolos estão sempre com pressa, querem fazer tudo de uma vez e não tem tempo para esperar. Minha família precisa de um teto para ontem. E o que ele faz? Ele não tem tempo para colocar o alicerce, ele joga na areia e assim o faz. Mas isso, o texto nos fala que foi grande a ruína, foi grande o prejuízo daquela pessoa. Por quê? Porque perdeu a casa, perdeu tudo. Perdeu tudo. Isaías 28, 16, fala assim: porquanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Essa pedra quem que é? É Jesus. É Jesus. É uma pedra assentada, é uma pedra angular, que é aquela pedra que é a estrutura, né, da casa, aquela pedra que é fendada e coloca na parte de estrutura da casa, é esse Jesus. Uma pedra assentada. Quantas vezes a Escritura nos adverte contra ouvir e não praticar? Muitas vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sempre nós vamos falar isso, ouvemos isso nas Escrituras. Ela nos fala que o homem piedoso e reto não se precipita, ele nunca se rende à agitação e à excitação e à pressa. Ele conhece a Deus e sabe que os decretos e os propósitos de Deus vão acontecer na sua vida e são imutáveis. O homem de Deus conhece isso. Mas o insensato, o impaciente, é orgulhoso, é tolo, sabe todas as coisas, nós chamamos ele de copo cheio. Não aprende nada. Não aprende nada. Acha que sabe tudo. E é difícil lidar com pessoas assim. Muito complicado lidar com pessoas assim.
Eu tive uma época um seminarista que sabia tudo. Sabia tudo. Falei, rapaz, você sabe tudo, hein? Você vai ser o pastorzão mesmo, hein? Sabe tudo. Sabe tudo, mas não sabe nada. Porque tem que aprender o quê? A humildade. Ou a melhor virtude é a humildade, né? Tem gente que fala assim, minha melhor virtude é a humildade, né? É o orgulho, né? É orgulho, né? De ser soberbo. Mas nós temos que aprender de Jesus, que foi humilde. E aprender dele, e andar com ele, e amar ele. Em obediência à sua palavra. Ouvir de Cristo é muito bom e é fundamental. Mas devemos ouvir e praticar o que Cristo ensinou. Porque é isso que gera vida. É isso que gera frutos de vida. O orgulhoso não faz isso. O orgulhoso, ele sabe, entende, e quem não faz igual a ele está tudo errado. Porque esse é quem sabe tudo. Mateus 23:3 fala assim, fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Olha lá, você pode fazer o que eles estão falando, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque o que eles fazem é diferente do que eles falam. O que eles falam está tudo muito bom, tudo muito certo, mas eles estão vivendo coisas diferentes. A fala está desconectada com a vida. Tem pessoas que você olha e fala assim, cara, essa pessoa sabe muito de Deus. Sabe muito de Deus, mas não vive nada do que fala. Fala do amor, mas não vive o amor. Fala do orgulho, mas não cumprimenta o pobre. Fala um monte de coisa. Mas você vai ver para a vida dele, não serve. E quer ver só? Uma das características para o pastor, para o presbítero, para o diácono, é olhar para a família. Porque a família é um reflexo. É isso mesmo. Ah, mas é a pessoa, mas sim, família tem que ser um reflexo dele. Isso é importante. Não estou falando que nossas famílias vão ser perfeitas, não, de forma nenhuma. Não é perfeita. E graças a Deus por isso. Mas como eu lido com os problemas da minha família? Essa é que faz diferença. Isso faz diferença. Né? É isso que vai fazer diferença. Eu passo pano para os pecados da minha família? Não, não passo. Pecado é pecado independente de quem. Então, está administrando bem a sua casa. Porque nossos filhos vão acertar e vão errar. Nossa esposa, marido vão acertar e vão errar. Mas o que eu faço quando eles acertam e erram? Devo praticar o que eu vivo e viver o que eu pratico. É assim que deve acontecer. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Areia ou rocha? A rocha é um lugar de construção forte, segura, de casa com sustentação. Versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O homem sábio, prudente, sabe a maneira certa de fazer as coisas. Ou aprende, está disposto a aprender a maneira certa de fazer as coisas. E Jesus vai trabalhar justamente essa ideia quando ele fala assim, nasça de novo. Tem que nascer de novo, e nascer de novo aqui é reaprender a viver. Não dá para viver com Cristo vivendo igual sem Cristo. Por quê? Porque viver com Cristo implica em uma nova condição de pensamento, atitude, ideias. Como eu vivo no meu dia a dia. É com a minha esposa, com o meu filho. Pessoa que tem Cristo, ela tem que ser diferente. A minha vida
tive um encontro com Jesus, Jesus entrou na minha vida, e Ele é meu e eu sou dele, e eu tive esse impacto na minha vida, agora sou um cristão, entendi o Evangelho de salvação, porque Cristo me deu vida, estando eu morto, meus delitos e pecados, e reconheci isso. Tá, mas agora a grande pergunta é, o que mudou então? Não mudou nada. Não mudou, só mudou porque eu não consigo dormir mais até as 10 horas da manhã no domingo, porque eu tenho que acordar mais cedo, 8 horas, para ir para a igreja. Só mudou isso. Só foi essa mudança. Então está tudo errado. Então não teve uma conversão genuína. Teve o quê? Teve um convencimento, um autoconvencimento, porque a conversão genuína implica necessariamente uma mudança de vida. Aquele que roubava, o que aconteceu? Não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que era uma pessoa desonesta, não é mais desonesto, é honesto. Houve uma mudança de vida. Houve uma mudança de vida. Tem uma historinha, acho que eu ouvi, não lembro de ao certo quem eu ouvi, né? Mas ele fala assim, que a mulher aceitou Jesus, começou a ir na igreja, e estava indo na igreja lá e recebeu uma cura. Ele falou assim, pastor, aí foi contar para o pastor, eu antes de vir na igreja, eu fumava e tossia. Eu pitava e tossia. Agora que eu estou vindo na igreja, eu pito e não tusso mais. Olha o milagre que aconteceu na vida dela. Fumar e não tossir mais. É esse o milagre? Não é isso o milagre. Qual que é o milagre, então, que Deus vai fazer? É a libertação do vício, da escravidão do vício. Tem que ter uma mudança de comportamento. Não é apenas fumar e não tossir. Né? Tem que ter uma mudança de comportamento. Eu era grosso, estúpido, agora, né? Continuo sendo um pouco grosso, mas não mais estúpido. Porque tem que estar uma transformação do meu caráter, da minha personalidade, da minha vida. Eu não ofendo mais as pessoas, e quando eu ofendo as pessoas, eu peço perdão. Porque Cristo mudou a minha vida e está mudando a minha vida constantemente. Eu estou ouvindo a palavra, estou aprendendo da palavra, estou sendo moldado pela palavra, e não a palavra moldando a mim. Hoje nós temos muitos pastores de igrejas pregando na atualização da Bíblia, atualizando a Bíblia para poder aceitar aí uma série de modernidades que estão surgindo na nossa frente. Estava olhando no Facebook esses dias aí atrás, até a esposa de um pastor amigo, colocando um monte de coisa sobre mulheres presbiterianas, descontente com o Supremo Concílio da nossa igreja lá. Nossa, eu fiquei olhando e falei, meu papai do céu, tem misericórdia, tem misericórdia. Não está contente? Tem outras igrejas que aceitam o ministério feminino do jeito que você quer ir, pode ir lá. Não vai mudar aqui, desculpa, não vai mudar. Se depender de mim, não muda. Né? E para quê? Não desvalorizando as mulheres, pelo contrário, valorizando elas e cuidando delas. E se depender do trabalho feminino, é bem isso mesmo, depender do trabalho feminino. Pode dar o microfone para ela, Vitor, não tem problema não. Esse movimento, ele cresceu um bocadinho, mas já está morrendo. Amém. Porque foram poucas mulheres que aderiram a ele. Entendeu? E não é de hoje que há esse movimento. Eu enfrentei isso muitas vezes, mais do que ninguém. Verdade. Então é o seguinte, não está contente, pega a sua malinha e vai embora. Pronto, a Independente está ali. Vai criar sua igreja lá na esquina. Verdade. Mas aqui não. Aqui você não terá vez. Porque nós seguimos a palavra. E quando a gente segue a palavra, é isso que está valendo. Ouvir e praticar a palavra. É isso que vale. Não é o modismo, não é o nosso tempo. Não é tirando o mérito das mulheres, não é isso. É função e proteção para as mulheres. Não vai dar um saco de cimento para a mulher carregar, meu. Por quê? Porque ela não foi feita para isso.
Então, o peso é para os machos mesmo, é para os homens, que tem que assumir o papel, né? Tem que assumir o papel de liderança. Não pode não ouvir, não praticar. Tem que viver esse evangelho, porque os homens hoje têm sido, pela modernidade se omitindo do trabalho. E aí, porque não tem gente? Não tem gente? Não, tem gente sim. Olha quanta gente tem aqui. Tem que fazer o quê? Assumir o papel e liderar como servo do Senhor Jesus Cristo e, assim, abençoar e cuidar das nossas mulheres com todo carinho e com todo apreço, protegendo o coração delas. Fala, irmão. O grande problema que está acontecendo hoje na humanidade é que as pessoas aí estão falando que a Bíblia é um livro já desatualizado, né? E já estão até querendo mudar a versão da Bíblia, né? Adaptar ao mundo, né? E é um absurdo isso daí, né? Atento, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos aí que pode haver aprovação de leis, inclusive tendo que ir obrigando a alteração do texto bíblico, porque é ofensivo. Ofensivo. Está aí, está à nossa porta. Está à nossa porta. João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Constrói com alicerce em Cristo. É isso que ele está falando. Devemos assim fazer. Quero concluir, e passando para a nossa conclusão, que já deu o primeiro sinal. A chuva virá. Pode ter certeza disso. A chuva vai vir, a correnteza vai vir, o vento vai vir, vai estar vindo sobre a minha casa e sobre a sua casa. Comigo nunca vai acontecer. Vai te pegar o quê? Vai te pegar desprevenido, despreparado. Na hora da tempestade, não é hora de cavar para colocar alicerce. É hora de tentar segurar a casa para ela não cair. E se vê que está caindo, corre para a casa que está do lado, que está com alicerce, que está firme. Para você não ser soterrado na tua casa lá e a casa desmoronar em cima de você. Mas se prepare e construa da forma correta. Ouça o que Cristo tem e fala para nós. Pratica a verdade, viva a verdade. Onde está a tua casa? Está na areia ou está na rocha? E que eu acho interessante aqui, que Jesus não nos dá uma terceira opção. Não, pastor, veja bem, minha casa não está nem na areia, mas nem na rocha, minha casa está na terra. Aqui a gente constrói na terra, não tem uma areia, não tem uma rocha aqui. Mas lá tem, lá é o contexto que está estabelecido. Mas você pode estar construindo no terceiro lugar? Não pode. Ou é areia ou é rocha que você constrói. E ninguém pega uma casa e sai lá, né, vou colocar na pedra. A gente não faz uma mudança de casa. Né? Nesse modelo não faz. A gente faz mudança de casa de madeira. Eu já vi isso, nos Estados Unidos acontece muito. E já vi isso acontecer lá na região do Paraná, na região de Marechal Cândido Rondon, aquela região. Eles transportam a casa também. Ergue a casa, entra o caminhão a carroceria do caminhão embaixo, baixa em cima e eles transportam a casa para outro lugar com tudo dentro. Não tira nada. Mas não é a questão aqui. Essa casa é uma casa construída com pedras, não é uma casa que você consegue içar ela e mudar de lugar. O que você tem que fazer então? É abandonar o lugar que você está construindo e ir para o outro lugar, que é a rocha. E colocar alicerce. Colocar alicerce. Porque é o que vai sustentar. Colocar alicerce da forma correta. Jesus não dá uma terceira opção, um terceiro tipo de solo para nós construirmos. Ou estamos com Deus ou estamos sem Deus. Ou ajuntamos ou espalhamos. Não tem história. Ou você ajunta ou você espalha. Ou você obedece ou você desobedece. Mais ou menos sou um cristão, sou mais ou menos crente. Quem é mais ou menos crente, não é crente. Quem é mais ou menos crente, não é crente. Quem não nasceu de novo, não tem uma nova vida com Cristo. E Jesus chama a gente para essa nova vida, de viver com Ele plenamente, ouvir
e praticar o Evangelho de Cristo Jesus. Esse Evangelho muda os nossos sonhos, muda a nossa rotina. Eu não orava, agora eu oro. Não lia a Bíblia, agora tem que tirar tempo para ler a Bíblia. Eu não ia para a igreja, agora tem que tirar tempo para a igreja. Eu não dava assistência ao necessitado, agora eu tenho que dar, porque eu sou um transformado. O amor de Deus me move meu coração. Eu sou uma pessoa de coração mole. Move meu coração. Agora eu olho com os olhos espirituais. Antes eu não olhava, não tinha essa visão espiritual. Agora eu tenho a visão espiritual. Porque o Espírito Santo habita em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Essa nova condição, esse novo lugar que a casa está, muda a nossa paisagem, como estamos vendo as coisas, a nossa cosmovisão, qual é o óculos e a lente que a gente está vendo todas as coisas. É a lente de Cristo, é a lente do mundo. Então, for a lente do mundo, vou ter prejuízo com isso. Vai ter prejuízo mesmo. Vai ter prejuízo com isso. Terreno você vai ter prejuízo. Porque você vai trabalhar nessa terra, né? vai trabalhar e vai dedicar e vai ganhar o quê? Muitas das vezes ganha crítica ainda, né, das pessoas. Mas o que você está fazendo? É a tua obra ou é a obra de Deus? Se é a obra de Deus, então vale a pena. Então é fundamental. Então tem um galardão lá no céu para você, tem uma recompensa celestial. Porque as coisas do mundo que nós plantamos aqui nessa terra, sim, se é espiritual, ela vale para o espiritual. Mas se plantamos só coisas terrenas, o apóstolo Paulo fala que isso é inútil para nós. Que alegria tem se a nossa vida só se basta e só se mantém nessa terra? Não, o que construímos aqui vale para a eternidade, e isso é o que muda toda a nossa visão e toda a nossa caminhada. Que você esteja construindo em obediência ao Senhor Deus, a tua casa espiritual, sobre a rocha, sobre Cristo Jesus, que é o fundamento da igreja, que é a base da igreja. E que você possa ouvir a palavra do Senhor Deus e guardar ela no teu coração, mudando o fundamento da sua vida em Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Que os seus sonhos sejam os sonhos de Cristo. Que o teu desejo seja de ouvir a palavra do Senhor e praticar essa palavra. Que a tua carreira profissional seja uma carreira profissional olhando Cristo. Que a tua aposentadoria seja olhando Cristo. E não tirando apenas para dormir e assistir TV o dia inteiro, ou fazer mais nada. Mas que seja para glorificar a Cristo na sua velhice. Com muita coisa que você pode fazer hoje, inclusive. Que o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com os teus amigos, seja moldado pelo caráter de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. E que você seja uma pessoa espiritual, cheia do poder e da glória de Cristo a cada dia. Convido você a baixar sua cabeça e convido você a orar nesse momento em nome do Senhor Jesus. Ó Pai de amor, santo é o teu nome. Nós precisamos encarecidamente do Senhor. Nós precisamos e necessitamos, ó Deus, do teu agir em nossas vidas para que nós possamos praticar o que ouvimos constantemente, Pai. Não nos deixe, ó Deus, ficarmos como meninos, zanzando, ó Pai, sem direção, sem rumo, sem propósito, sem entender, ó Pai, a luta espiritual e entender, ó Pai, o que o Senhor quer das nossas vidas nesse tempo, Pai. Mas que sejamos como esse construtor sábio que construiu a sua casa sobre Cristo Jesus, que é o fundamento da minha vida, da vida de todo cristão, da vida da igreja. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a construir da forma correta. Não permita, Pai, que nós venhamos criar puxadinhos sobre a areia, puxadinhos da facilidade, mas que nós venhamos construir uma casa linda, forte, edificada em Cristo Jesus, com alicerce claro e estabelecido sobre o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, nos fortalece. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Se alguém aqui tem vivido de forma negligente a sua vida espiritual, tem ouvido, mas não tem praticado, que o Senhor venha incomodar
e venha trazer mudança de vida para a glória do Senhor mesmo. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe, muito obrigado, em nome de Cristo Jesus.